Olá, eu vou resolver essa questão. O domínio da função y igual a x vezes raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3x menos 4 é o conjunto. Para resolver essa questão, eu tenho que verificar quais os valores que eu posso usar para x, ou seja, o domínio dessa função. Como eu tenho uma raiz quadrada, o que está dentro da raiz, o radicando, que é 4 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Porque, como é raiz quadrada, não existe raiz quadrada com número negativo para os números reais. Então, essa divisão dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, para que assim seja possível a solução para números reais. Eu tenho que fazer o estudo dos sinais de caso a caso primeiro. Eu vou começar com o numerador, que é 4 mais x ao quadrado. Isso aqui é fácil perceber que esse polinômio ele vai ser sempre positivo. Mas em caso de dúvida, eu posso fazer o estudo dos sinais aqui para verificar. Eu tiro a raiz, aí vai ficar x ao quadrado. O 4 eu passo para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 4. Aí, como não existe raiz quadrada, não existe raiz para esse polinômio, não existe nenhum valor que eu coloco aqui para x que vai ser igual a zero, porque se eu for fazer aqui, ó, tirar o expoente 2 do x e passar para o outro lado como mais e menos raiz de menos 4 não existe raiz quadrada de número negativo, então não tem raiz. Ou seja, não vai ter nenhum valor que eu coloque aqui para x que vai fazer o polinômio ser igual a zero. É fácil perceber também que nenhum número ao quadrado vai dar negativo. Aí na hora que eu vou fazer o gráfico desse polinômio, como é um polinômio de segundo grau, ele vai ter o formato de uma parábola. A parábola vai ter a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. E a parábola não vai tocar no eixo x porque não tem raízes. Assim, é fácil perceber que o polinômio ele vai ser sempre positivo. E como eu já tenho no numerador positivo, para que a divisão seja maior do que zero, o denominador tem que ser positivo também. Aí eu vou fazer o estudo dos sinais para o denominador, que é x ao quadrado menos 3x menos 4. Aí eu vou fazer o mesmo processo. Primeiro eu vou tirar a raiz desse polinômio, dos zeros da função. Só que aqui, ó, como é denominador, eu vou já adiantando que tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então tem que ser diferente de zero. As raízes que eu encontrar, elas não vão poder fazer parte da solução, porque polinômios tem que ser diferente de zero. Fazendo o cálculo, eu vou primeiro calcular o delta, que é o delta, a forma dele é b ao quadrado menos 4ac. Aí o b vai ser, melhor, o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, que é o coeficiente do termo do primeiro grau, que é menos 3,
menos 4 vezes o A, que é o coeficiente do termo do segundo grau, vezes o C, que é o termo independente, o menos 4. Fazendo as operações, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes um, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. 9 mais 16, 25. Delta deu 25. Agora eu vou calcular a raiz usando a forma menos b, mais e menos, raiz de delta, dividido por 2a. O b já foi identificado, que é menos 3, mais e menos, raiz quadrada de delta. O delta foi calculado, que é 25, dividido por 2 vezes o a. O a foi identificado também, que é 1. Fazendo as operações, 2 menos seguidos fica mais, então fica mais 3, mais e menos. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Aí vai ter dois valores. A raiz são os valores. Ó, fazer com o sinal de mais primeiro. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. Ou então, 3, agora usando o sinal de negativo, 3 menos 5, usando o sinal de menos, 3 menos 5, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, as raízes são menos 1 e 4. Só que, como eu havia dito, as raízes não vão poder fazer parte da solução, do domínio, porque senão o polinômio, esse polinômio aqui do denominador vai ser igual a zero, e no denominador não pode ser igual a zero. Agora eu vou fazer o gráfico da função, ou melhor, o gráfico do polinômio. Como é um polinômio também de segundo grau, ele vai ter o formato de uma parábola, e a parábola vai ter a concavidade também voltada para cima, porque o coeficiente do termo do segundo grau é positivo, e a parábola vai tocar em dois pontos no eixo x, que são os pontos menos 1 e 4. Entre menos 1 e 4, o polinômio vai ser negativo. Se o x for menor que menos 1, o polinômio vai ser positivo. Se o x for maior que 4, o polinômio também vai ser positivo. O que interessa, como eu já havia dito, no denominador tem que ser positivo. Então, os valores que vai interessar são os valores positivos. Assim, o x vai ser menor que menos 1 ou x maior que 4. Uma observação não pode ser igual assim, porque não está incluso menos 1 e o 4, conforme já havia dito. Como tem intervalo, eu posso colocar intervalo, que é bem simples. Esse intervalo aqui de menos 1 para a esquerda, aí vai ser menos infinito, o intervalo é sempre aberto para menos infinito, até menos 1. O intervalo vai ser aberto porque não está incluso o 1. Aí união, que aí tem o outro intervalo. A intervalo aberto de 4 a mais infinito. Aí, analisando as alternativas, tem a letra E.